Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. Também dar boas-vindas aí aos nossos irmãos da internet, pelo YouTube. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, de 1 a 17. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as suas frontes dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos, de todos os filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubens 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftalim 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e entre o trono prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que se vestem de vestiduras brancas, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu os sabes. Eles então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sendo sincero com os irmãos, não é muito minha praia a sistemática da igreja, né? Da igreja reformada. Eu preparando esse desafio que Deus colocou no meu coração, eu lembrei muito do Cleverton e do Jebson, porque é uma área que eles dominam, quem sabe, um pouquinho mais do que eu, juntamente com o João e juntamente com o Nelson, porque são teólogos natos, né? Mas é uma área que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. É só para os irmãos terem ideia, eu vou tentar ser bem objetivo, porque talvez seja alguns termos aqui que os irmãos ouviram pouco ou nunca ouviram, né? Nós temos pelo menos 4 linhas da teologia, da sistemática, né? A soteriologia, ela trabalha sobre o quesito salvação, a salvação do homem, né?
E aí é uma pegada muito bacana lá no sentimento do seminário, né? E muito desafiadora, né? E a gente resume esse sentimento salvífico em Cristo. O que Jesus fez por nós na cruz, o que ele se derramou na cruz do Calvário, a entrega dele de obediência, nos alcançando como eleitos do Senhor. Soteriologia. Temos uma outra área também que se chama pneumatologia. A pneumatologia, ela tem uma pegada mais de estudar sobre o Espírito Santo de Deus, né? E esse desafio é muito grande, porque a teologia é estudo sobre Deus. Não é fácil, nunca foi, não é tarefa tão simples estudar nada sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, a pneumatologia, ela trabalha nessa esfera de estudar sobre o Espírito Santo. Uma análise assim bem prática para entendermos o que é a pneumatologia é quando a gente olha para um pneu de uma bicicleta, um pneu de um carro, por exemplo, e a gente chama aquela borracha de pneu. A gente chama aquele aro que está ali de pneu. Mas aquele conjunto de aro e borracha, ela só é pneu por causa do ar que está dentro daquela borracha. Aquele pneu vazio, furado, não é pneu. É uma borracha num aro de ferro, num aro de liga leve, num aro qualquer. Mas ela só se torna pneu quando tem o ar. É esse ar, né? Ruar. Lá no hebraico, lá no grego, o sentimento que tem lá no sopro da vida, quando o próprio Deus faz o boneco Adão e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Então a pneumatologia tem esse desafio de estudar sobre esse espírito que habita em nós. E nós não somos de uma linha tricotomista. O que é isso, pastor? É uma linha que pensa que a gente é corpo, alma e espírito. São três. E na realidade o nosso pensamento reformado, ela divide só em duas. Porque é corpo e alma e espírito uma coisa única. É a dicotomia. Isso não interfere se você pensa diferente, se você já estudou sobre o assunto, se você tem uma queda para a tricotomia ou para o monismo que diz que todos três é um só, isso não vai descaracterizar o sentimento salvífico, porque é Jesus que salva. Essas posições teológicas não vão nos afastar desse sentimento de pensarmos que vamos perder salvação. Temos uma outra área também que é a cristologia. O próprio nome já te sugere. A cristologia estuda sobre quem? Cristo. Se eu pudesse ser ousado em falar que um dos livros que nós temos, chamado de Evangelho, é João. João, alguém já disse que é a espinha dorsal de estudarmos sobre a proposta em Cristo, porque é o verbo que se fez carne, e a cristologia tem uma base muito profunda em João, desde o seu primeiro capítulo e seguindo nessa narrativa de estudar sobre Cristo. E o nosso tema hoje da mensagem, ela está dentro da escatologia, que são os desafios dos últimos dias, dos últimos tempos, né? Que a gente pode aí trabalhar nesse cenário. E é muito falado do pré-milenismo, do pós-milenismo e do amilenista. A posição nossa reformada, a nossa linha de pensamento é sermos amilenistas. Porque o pré-milenista, ele trabalha num cenário que estabelecido de um tempo pré-ordenado, de 1000 anos. O Senhor Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui sobre essa terra. É um pré-estabelecimento, né? Ele tem uma data de começar e reinar durante 1000 anos, de forma resumida, né? O pós-milenista já diz que Cristo vai voltar e vai reinar independente do tempo. Se vai ser 800 anos, se vai ser 1200 anos, se vai ser 1500 anos, ele vai reinar. E o amilenista não, ele tem um pensamento voltado que nós já estamos vivendo esse tempo da tribulação.
É muito desafiador pensarmos e definirmos essas tendências, esses argumentos teológicos. Mas eu gosto muito de pensar quando Adão desobedeceu ao Senhor, junto com a sua esposa, no meu ponto de vista, ali já começou uma grande tribulação. Já se estabelece um princípio de estarmos ali num conflito existencial de privilégios que foram perdidos no Éden. Da mesma sorte, a marca da besta, 666, e todo o cenário simbólico diz que é o Papa, diz que vai se levantar um anticristo, diz isso, e a gente precisa entender que o 666 é a tentativa de chegar ao número da perfeição, que é 7. E quando a gente pensa no anticristo, a gente precisa pensar numa coisa tão simples. Anticristo é muito mais do que alguém que será levantado como líder mundial e vai assumir uma moeda única, né? Anticristo, irmãos, somos todos nós que não fazemos a vontade de Cristo. Toda vez que a gente tem a instrução bíblica, que a gente tem a orientação da palavra, que a gente tem a orientação vinda do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e a gente não consegue realizar aquilo que está sendo orientado, nós nos tornamos anticristos. Porque a gente tem que seguir o que o Senhor Jesus nos ensina, o que a palavra nos ensina. E diante disto, a gente caminha num desafio muito grande. O livro de Apocalipse, por exemplo, não trabalha com níveis de espiritualidade, e sim com aplicabilidade, ou seja, uma funcionalidade a partir da igreja nesse mundo decaído. O livro das Revelações, assim também conhecido, não trabalha com um espírito literal aqui expresso nas simbologias, apresentado em muitas figuras simbólicas, figurativas, e sim com um propósito interpretativo que comunga com a realidade que João viu, em detrimento aquilo que ele ouviu. Ver e ouvir contrasta com a sua profecia, ou seja, o que ele ouve são informações importantes, dadas pelo próprio Deus. Contudo, o que ele vê são cenas quase que palpáveis do roteiro da nossa vida, passada, presente e futura, e que Deus, por misericórdia, deixou registrado nesse livro. Voltemos uma página na nossa Bíblia, no capítulo 5, verso 5. Aqui se estabelece um conflito. Existe um livro selado com 7 selos, e a figura do 7 é muito emblemática aqui no livro de Apocalipse. E o desafio, o desespero de João é porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E era uma situação tão delicada que nem mesmo olhar para o livro havia alguém digno. No verso 4 do capítulo 5, aparece uma expressão que o próprio João chorava muito, porque não achou ninguém digno de abrir o livro. Mas no verso 5 do capítulo 5, aparece uma expressão que um dos anciãos foi consolar João e disse para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro de seus 7 selos. Aqui o ancião olha para Jesus com força. Aqui o ancião olha para Jesus como guerreiro. Aqui os anciãos olham para Jesus como quem sabe Judas olhou. Ele vai assumir o poder político e eu vou estar bem nessa história. Aqui aparece
um Jesus, um leão da tribo de Judá, que o próprio Pedro achou que ele assumiu o poder político. Aqui aparece um Jesus que os religiosos da época estavam com medo que ele assumisse o poder político. Mas interessante, João não vê o leão da tribo de Judá. Olha o verso 6 do capítulo 5. Ele vê, então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Interessante. O mais que as informações prestadas sejam verdadeiras, o mais que Jesus tenha o título de o leão da tribo de Judá, o mais que Jesus tenha o título de rei, o mais que Jesus seja o Todo-Poderoso, João vê o Cordeiro que tirou e tira o pecado do mundo. E nessa vibe, nesse sentimento, essa simbologia de força do leão cai por terra porque a gente vê o Cordeiro que se entregou na cruz. E quando a gente chega no capítulo 7, o próprio João dá uma pausa para responder a esse sentimento questionável dos selos. O capítulo que nós lemos, João vê um anjo. No capítulo 7, verso 1. No verso 1 ele vê 4 anjos. Interessante que esses 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra. Interessante quando a gente olha para esse cenário, aqui é uma simbologia dos pontos cardeais da bússola. Ou seja, os anjos estão no norte, no sul, no leste e no oeste. Porque a cólera de Deus, a ira de Deus sobre toda a terra é grande. Contudo, a graça que está no Cordeiro que havia sido morto e a misericórdia de Deus que traz a nós um favor imerecido. Olha só o verso 2 e 3. Ele vê de novo outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos que estavam posicionados no norte, sul, leste e oeste, aqueles aos quais fora dado a fazer dano a toda a terra. Ou seja, é um tempo de calamidade, é um tempo de destruição. Mas por causa do Cordeiro que havia sido morto, existe um tom de misericórdia, existe um tom da graça de Deus sobre a igreja. E quando a gente olha o cenário do verso 3, a gente diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos todos os servos de Deus. E ele adentra aí numa matéria bem desafiadora, né? Falando desses 144 mil. Como disse Net hoje à tarde, eu não sei se as pessoas vão entender ou vão sair com mais dúvida, os nossos teologanos, né? Mas eu acho interessante que é uma matéria, no meu ponto de vista, bem tranquila de resolver. Talvez um pouco mais difícil de se entender, mas ela é fácil de resolver. Mesmo que João tenha visto todas essas coisas, os números inteiros, essa proporção dos 12 mil a cada tribo orientada e faz um total de 144 mil, aqui na realidade, irmãos, é um censo militar que corrobora com Números capítulo 1. Mas lá em Números vai dar um valor diferente. Vai dar 633.550. E por que aqui se estabelece esse sentimento desse censo militar?
É porque na visão dos anciãos, na visão que traz esse sentimento, às vezes até humano, é que Jesus viria como força bélica. Ele viria para tomar o poder do mundo, na perspectiva política. Mas Jesus, ele não veio para isso. Ele veio para ser rei da eternidade, o príncipe da paz, aquele que iria alcançar o perdido, aquele que verdadeiramente veio para os seus, aquele que verdadeiramente veio morrer na cruz do Calvário, em uma atitude de obediência. Eu gosto de pensar também nesse sentimento, dessa visão de João, que é uma visão ampliada. O porquê que eu digo isso? Porque no capítulo de número 7, verso 9, a gente vê o contraste. Pensa comigo. No capítulo 7, 4, então ouvi. Ele não viu. Ele ouviu o que estava sendo falado pelo anjo. Mas no capítulo 7, verso 9, depois de todo esse cenário apresentado, ele vê. E ele diz o seguinte no verso 9: E eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Em outras palavras, irmãos, a grandeza que João consegue ver não se limita a um censo militar, não se limita num número cardinal, na perspectiva dos 144 mil. A visão que João teve é uma visão da eternidade. Eu sou ousado em dizer que João, lá na ilha de Pátimo, ele consegue ver a cada um de nós aqui, justamente no ano de 2024. Ele consegue ver uma multidão que não dá para se contar em dedos, não dá para se contar em calculadora, não dá para se contar em programas que vai fazer somatório. É uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E que quem está à frente, conduzindo essa grande multidão? O Cordeiro Jesus. Eu queria propor essa noite, de forma muito ousada, pensarmos no tema para Ele. E eu quero tomar como base a partir do verso 10 do capítulo 7. Esse grande coral cantando em grande voz: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Interessante, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Interessante que aparece aí 3 atributos incomunicáveis, chamado de teocráticos, e aparece 4 atributos comunicáveis, que são atributos que o ser humano pode ter. Os 3 teocráticos, os 3 incomunicáveis: o louvor, só a Deus; a glória, só a Deus; a honra, só a Deus. Os comunicáveis: a sabedoria, ações de graças, poder e força. Para Ele, em primeiro lugar, o louvor. O Salmo 34:1 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Acho que tem nos faltado esse sentimento desse louvor a Deus, numa perspectiva de todo o tempo. Termos essa sede de louvarmos o Senhor.
Não tenho muita inclinação não, mas quando a Cassiane fez aquele louvor, então louve, simplesmente louve. Talvez ela traduza em alguns momentos, tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá contente, louve. O seu louvor alcança os céus. Tem nos faltado essa fonte de louvor, de adoração. Tem nos faltado esse sentimento desse atributo que só pertence a Deus. Se nós formos em Hebreus capítulo 13, verso 15, diz o seguinte: por ele, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício, irmãos. Não é uma apresentação rasa. É um sacrifício de louvor, independente de circunstâncias. Ele diz ainda em Hebreus 13, 15: e isto, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tem nos faltado essa essência de podermos sacrificar um pouquinho mais a Deus. Tem nos faltado esse sentimento de estarmos numa franca campanha, se eu posso assim chamar de campanha, de um propósito de Deus, de louvarmos a Deus custe o que custar. Em segundo lugar, a gente percebe que esse sentimento, para ele, nos leva a pensar para a sua glória. Olha só o que diz, e a glória. Se nós formos visitar aí o Salmo de número 24, a gente vê um cenário da vinda do Rei da Glória. A gente vê um cenário mesclado com o Rei vitorioso Davi, em contraste ao Rei Jesus, que ainda haveria de vir ao mundo. O próprio Davi voltando de uma guerra, vitorioso, e o povo fazendo um grito de guerra, verso 7 do capítulo 24 de Salmos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? E o povo, as pessoas tentando apontar para Davi, porque era um homem de guerra, um rei vitorioso, é um Senhor forte e poderoso. Mas chega no momento que Davi não resiste àquilo, e Davi fala assim: quem é esse Rei da Glória? Davi se levanta no verso 10 e diz: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Interessante que é uma das nossas solas, né? Somente a Deus devemos dar glória. Somente a Deus. Aplicabilidade, né? Talvez seja um jargão usado, cultural. Talvez seja uma influência familiar. Talvez seja uma tentativa de expressar o quanto você gosta de tal coisa. Mas às vezes, por vezes, a gente está numa situação e a gente fala: puxa, fulano, você conhece fulano? Conheço. Eu adoro ele. Eu adoro esse pãozinho feito ali de queijo da padaria tal. Eu adoro esse violão por causa da marca Giannini. A gente precisa tirar essa essência de adorarmos coisas. O mais que você esteja com a mente pura, o coração tranquilo, talvez na sua ignorância, falando algo que não deveria atribuir a nada a ninguém, a não ser o Rei da Glória, porque ele é o Senhor dos exércitos. Esse sentimento me leva a pensar nessa caminhada de darmos glória ao Senhor. Para ele, em terceiro lugar, a sabedoria. Se nós formos em Salmo 90, 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Essa passagem bíblica é uma oração, na realidade, de Moisés, que nos convida a refletir sobre a brevidade da vida, a importância de viver
a cada dia de forma consistente e significante. Nós temos alguns filmes baseados em fatos reais que nos leva a ver o desafio de sermos sábios. Serve como dica o menino que encontrou o vento, baseados em fatos reais. Com toda a oposição da África sem água, sem nenhum tipo de condição de botar a lavoura para funcionar, sem nenhuma condição porque as pessoas que faziam o trânsito do milho, por exemplo, massacrava os pequenos agricultores, e aquele menino não desistiu. Com uma bicicleta velha, ele conseguiu fazer um gerador para que pudesse puxar água de dentro da terra, e um gerador eólico, sem nenhum recurso. Serve de dica, se você não anotou, o menino que descobriu o vento. Nós temos faltado em nós sabedoria, temos faltado em nós vivermos dias melhores. Às vezes são poucas situações dentro de casa que a gente não vive a vida comum do lar. Às vezes por causa de uma garrafa que alguém de forma insana tomou o último gole e botou aquela garrafa dentro da geladeira vazia. É motivo de um pé de briga sem precedentes. E o que falta às vezes é orientação. Nós precisamos ter sabedoria vinda do alto para ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, nos esforçarmos um pouco mais pelos nossos filhos, termos sabedoria vinda do alto, para que possamos sermos servos um pouquinho melhor do que ontem. E nesse sentimento de sabedoria, eu sempre digo que o milagre, ele passa pela criatividade, o milagre, ele passa pela razão, o milagre passa pela sabedoria. E se não for tão difícil para você, leia Provérbios, livro de sabedoria de Salomão. Cuidado com quem você tem andado. Quem tem sido a pessoa que tem feito a sua cabeça? Cuidado com as amizades tóxicas. Cuidado com o tititi nos arredores da igreja. Cuidado com quem você conta os seus segredos. Tenha um pouco mais de sabedoria. E essa multidão aqui está falando, olha, é um sentimento para a glória de Deus, é um sentimento para a honra de Deus, mas precisa ter sabedoria. E esse atributo comunicável que Deus derrama sabedoria sobre a sua igreja, Ele derrama sobre nós para que possamos a cada dia mais ter uma vida no altar do Senhor, aos pés de Jesus. Em quarto lugar, para Ele, as ações de graças. Eu acho interessante que esse texto fala sobre ações de graças, é agradecer por tudo quanto o Senhor tem. Ações de graças mescla um pouco com esse sentimento da sabedoria. Ações de graças mescla um pouco com esse sentimento de gratidão. Ações de graças é em todo tempo dar graças ao Senhor. Ações de graça nos leva a pensar nesse sentimento de podermos olhar para Deus e falar assim: eu sou agradecido por tudo que o Senhor tem me dado. E quando a gente chega nesse nível, a expressão murmuração sai de cena. Meu saudoso tio pai, ele falava quando eu estava lá murmurando, reclamando por alguma coisa, né? Que às vezes nós somos muito pirracentos. E meu tio tinha essa didática comigo muito louca, né? Parecia que quando ele sabia que eu queria alguma coisa, ele falava não para me testar. E aquela expressão, né? Quando você diz não, uma criança, ele... eu queria. E meu tio falava assim: meu filho, a gente nasceu nu e nu vamos voltar. Muitas vezes a gente é enterrado com a roupa dos outros. Ação de graças é agradecer por tudo quanto Deus tem nos dado. E não são poucas coisas, como já diria Ronaldo Lidório. A gente pede uma namorada, ele dá uma esposa fiel. Vice-versa.
A gente às vezes pede uma bicicleta e Deus nos dá uma motinha, um carro. A gente pede um teto, Ele nos dá uma casa que tenha acolhido as nossas vidas. A gente pede um esposo, uma esposa, Ele nos dá uma família. A gente pede um emprego, Ele nos dá amigos sinceros que estão lá lutando por você. A gente pede uma igreja para servir a Deus, Deus nos dá uma outra família que compra o nosso barulho, seja aonde for. É ação de graças, para que a gente possa ser vitorioso a cada dia. É ações de graças, como diz Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente na fartura, mas também na escassez. Eu aprendi a viver contente sendo humilhado, mas também sendo exaltado. É esse sentimento, para Ele, as nossas ações de graças. E temos mais ainda, a quinta, a honra. Eu acho interessante quando a gente se dobra lá em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, a gente encontra essa variante, né? 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera o que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, não tem outro caminho, é honrar a Deus. Samuel ensina que Deus honra aqueles que honrarem Ele. E às vezes são atitudes simples. É um horário de almoço com os colegas de trabalho que você para agradecer a Deus e honrar a Deus ali, fazendo a sua prece, agradecendo, tendo ações de graças naquele momento para que o nome do Senhor seja honrado pela sua vida. Em sexto lugar, para Ele, o poder é um atributo que eu acho interessante. Filipenses capítulo 4, 13. Filipenses 4, 13. Conhecido de todos nós. Tudo posso naquele que me fortalece. É o dinamis, é o poder de Deus que opera em nós. O poder não somos nós que geramos, mas é Ele que opera esse poder em nós. Já falei e volto a repetir. Às vezes encontramos com pessoas numa situação e a gente fala uma frase. Olha, vamos estar orando, irmã. Vamos estar orando, irmão, para Deus te dar força. Força não, pastor. Porque se Deus me der força, eu arrebento aquele homem. Não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada das primícias. Não entendeu nada da Bíblia. Não entendeu nada de Jesus. Quando a gente diz dar força é para resistir o dia mal. Tudo posso naquele que me fortalece, é o poder que vem do alto. Aí eu parafraseio aquela situação da oração. Muita oração não é muito poder, muita oração é muita intimidade. Pouca oração é pouca intimidade. Nenhuma oração, nenhuma intimidade. Porque o poder não somos nós que geramos, mas é Deus que tem nos fortalecido nele. E por último, para Ele, a força. Isaías 40, 31. Clássico também. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, porém não ficam exaustos. Andam e não se cansam. E aí o livro de Apocalipse 7 vem com esse cenário. Quem são esses aí? São os que vieram da grande tribulação. Foram almejados no sangue do Cordeiro, aleluia. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Glória a Deus por isso.
Verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e o próprio Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aí a gente entende, independente das posições teológicas, pré, pós, amilenista, existe um lugar seguro para cada um de nós. Aí a gente entende, independente das estruturas estabelecidas pelo homem, pela teologia, a gente entende que tem um Deus poderoso que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Independente de qualquer coisa, nós estamos incluídos aqui nessa grande multidão. Com palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas e cantando um hino. E sugiro o grupo de louvor que ensaie esse hino, que diz assim: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero encerrar minha fala hoje, minha pregação, em Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Queria convidar a igreja para ler esse verso comigo. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo. Opa, vamos lá? Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós ainda há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Tem até outra música sobre esse tema, né? Aquele que começou a boa obra em mim, ele não terminou. Esteja certo, irmãos, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele ainda não terminou.